Primeiramente, como foi a descoberta deste documento, né, o relatório número 002, sobre o Festival Hollywood Rock, de 75? Gustavo, esse documento foi produzido pelo Departamento de Ordem Política e Social do Estado da Guanabara. O Estado da Guanabara, em 1975, é o que hoje corresponde ao município do Rio de Janeiro. Sim. O DOPS era o órgão policial encarregado da repressão política e tinha um braço de espionagem. E o DOPS resolveu mandar um agente em 4 sábados do mês de janeiro para acompanhar o Hollywood Rock no campo do Botafogo. A suspeita dos agentes da ditadura, que vigorava naquela época, era que um festival como aquele era obra de comunistas e que os jovens iriam para lá para se manifestar contra o governo da época. É por isso que os caras foram monitorar o Hollywood Rock. E como é que foi descoberto esse documento? Hoje, esse acervo, que durante décadas ficou fechado, né, durante a ditadura, ele foi colocado à disposição dos cidadãos em 1992. Hoje ele faz parte do Arquivo Público do Estado do Rio. Fica, por acaso, na praia de Botafogo, bairro de Botafogo, a menos de 1.000 metros do velho estádio do Botafogo, onde rolou esse festival. E eu, por acaso, no ano 2000, estava investigando outras coisas no Arquivo Público do Estado do Rio, dei com essa papelada e junto com o meu amigo e colega, então, Sérgio Torres, fizemos essa reportagem que saiu na Folha de São Paulo. Assim, nessa reportagem que você produziu, né, com o Sérgio Torres, vocês dizem que as características fundamentais do relatório sobre o festival são o preconceito e a desinformação. Você poderia explicar, inclusive, a confusão que o relatório faz com o gênero rock, né, na época? Ele não tem muita ideia, quer dizer, um ignorante, né, um agente destacado para fazer esse monitoramento. Então, por exemplo, eles se referem a um show um ano antes, em 74, dos Secos e Molhados, como se os Secos e Molhados fossem uma banda de rock. Não era. Secos e Molhados, cujo integrante mais um trio, né, cujo integrante que teve a carreira mais bem sucedida foi o Ney Matogrosso, eles eram tipicamente uma banda pop, né? Eles chamam também, fazem referência no Hollywood Rock a uma banda gaúcha de Pelotas chamada Almôndegas, como se eles fossem roqueiros. Eles não eram roqueiros, eles eram um pop, e um pop muito diferente. Dos Almôndegas saiu era uma banda do sul, lá perto do Uruguai, saiu a dupla Cleiton e Cledira, eram 2 irmãos dos Almôndegas. Então, em primeiro lugar, o Araponga, que era esse espião, né, não entendia nada de música. Segundo, na cabeça dele, tudo derivava do Gilberto Gil. Quer dizer, o Gilberto Gil era, entre aspas, o culpado por toda aquela música que estava, quer dizer, rolando no festival. E um monte de outras desinformações, quer dizer, olha aqui o que o cara escreve, abre aspas, né? Seus componentes, falando das bandas que tocaram no Hollywood Rock de 75, faz 40 anos, né? Uhum. Seus componentes são grupos de jovens brasileiros que, motivados pela efervescência do rock promovida diariamente pela imprensa, escrita e falada, e pelos toques precisos de Gilberto Gil, se propuseram a fazer o que denominam de som. Parece que o cara bebeu um chá de cogumelo, né? Tomou um ácido lisérgico antes de ir para um show. Agora, uma coisa importante de falar é que a ditadura tinha figuras assim patéticas como esse agente, e também, quer dizer, muitos funcionários muito ignorantes, né? Tem várias histórias para se contar e para a gente rir. Só que isso é um aspecto secundário da ditadura, né? Um governo que prendeu milhares de brasileiros, torturou milhares de brasileiros, mandou milhares de brasileiros para o exílio e assassinou centenas e sumiu com um corpo de quase 200. Quer dizer, a ditadura não tem graça. Mas o que não nos impede de rir com passagens, né, como a dos policiais aqui no Rio,
do DOPS do Rio, que logo depois do golpe de 64 mandaram convocar para depor o dramaturgo Sófocles, porque era autor de uma peça que estava sendo encenada no Rio, tida a peça como subversiva, né? Os tiras, os policiais não sabiam que o nosso amigo Sófocles viveu e morreu séculos antes de Cristo, né? Olha, o festival Hollywood Rock, ele não foi organizado em torno de qualquer bandeira política. E, inclusive, como o Araponga, que o agente secreto do DOPS contou no relatório dele, não houve manifestações contra o governo, embora fosse muito comum na época que os artistas e o público de shows de rock, de pop, se sentissem como opositores à ditadura, né? Uhum. Então, o Hollywood Rock foi um evento artístico e comercial. O Hollywood Rock tem esse nome, salvo engano, porque Hollywood era uma marca de cigarro que patrocinou o festival. E depois foi lançado um disco, né? Eu estou com a capa do disco aqui na minha frente, Erasmo Carlos, Rita Lee, Raul Seixas. Sim. O Erasmo Carlos no relatório é chamado de Erasmo Esteves Carlos, né? Que é o nome dele. Então, não era um evento político. Então, o Hollywood Rock rolou, foi um sucesso musical e comercial, porque ele era isso, quer dizer, era um evento de arte, não era um evento político. Na cabeça do DOPS do Rio, da Polícia Política da Ditadura, é que qualquer concentração de jovens para celebrar a música equivalia a um evento, como eles escreveram no relatório, né, de comunismo internacional, esse tipo de coisa, e ficavam impressionados com o consumo de maconha, que ainda é ilegal, diziam que gerava contorções, né? Era uma quantidade enorme assim, de preconceito, de ignorância, e que, por sorte do pessoal que foi nesse evento, sem truculência, né? Porque não nos esqueçamos que 6 anos depois, 6 anos e meio depois, na noite de 30 de abril de 1981, havia um show no Rio Centro, aqui no Rio, que tinha milhares de pessoas para assistir, uma turma da pesada da música brasileira, e pelo menos 2 agentes militares do destacamento de operações de informações do primeiro exército aqui no Rio foram para aquele show explodir bomba, e a explosão de bombas lá equivaleria a pânico e a provável morte de muita gente. Para a sorte daquele público, um dos 2 militares, um sargento que estava ao lado de um capitão que dirigia o carro, manipulou erradamente o explosivo estourou no colo dele, ele morreu. Nossa. E o capitão ficou gravemente ferido, está vivo até hoje. Então, quer dizer, não houve nada, mas no Rio Centro seria um show, né, de 1º de maio, era na véspera do 1º de maio, Dia do Trabalhador, então haveria um ato terrorista de agentes da ditadura. Mas no Hollywood Rock não, foi lá um Araponga que devia estar sem o que fazer lá no DOPS, e foi, pelo menos ele deixou. Agora, olha só, vamos ver o outro lado. No disco, a gente não sabe, e na imprensa da época, qual foi o repertório completo, sabe, de cada banda, de cada artista. Sim. Ele anotou música por música, sabe? Então a gente sabe que o Tremendão cantou Vem Quente Que Eu Tô Fervendo, que o Raul Seixas tocou Guita, Al Capone, aliás, duas músicas como a gente escreveu na reportagem, com letra do grande Paulo Coelho. E, bom, é isso, a gente lê isso, quer dizer, como mais um documento cômico de como a ditadura podia ser também, além de truculenta, podia ser vulgar, ignorante, né? Eu estou vendo aqui no documento que esse deuteronômio, esse agente do DOPS, que assina o relatório, que ele fala da atração pelo ilegal, né, dos jovens. Então, coisa meio assim, não parece nem século XX, né, pessoal, parece Idade Média. Eu tenho esse relatório, mas não tenho ele aqui, eu estou com a reportagem na minha frente.
Eu não me lembro disso. O que eu posso te dizer é que eu vi Raul Seixas tocando Sociedade Alternativa. Mas ele foi em outro lugar, foi no Teatro Teresa Raquel, em Copacabana, e alguns anos depois. Não foi nesse espetáculo. Aliás, no Hollywood Rock, teve muita gente que depois eu veria. Eu cheguei a ver ao vivo Tremendão, eu vi Tutti Frutti, que quem conhece música sabe, quando os Mutantes racharam, né, a Rita Lee saiu e ela montou uma banda chamada Tutti Frutti. Tudo isso, quer dizer, eu vi, né? Mas esse festival teve coisas como Vimana, né? Vimana era a banda porque teve Hit, Lulu Santos, Lobão, mas eu não me lembro de Sociedade Alternativa no relatório, mas deve estar, porque o relatório do Tira, ele tem o set list, né, o repertório de todo mundo, então tá lá o que o Raul tocou ou deixou de tocar. O Raul tocou Sociedade Alternativa. Óbvio que Sociedade Alternativa tem um conteúdo político, né? Mas era um evento, cara, um evento comercial, Hollywood Rock. Era isso, os caras fizeram um evento para divulgar música, para vender ingresso, para depois vender o disco. Era um show como qualquer outro. Já no Rio Centro, não. Agora eu também tenho o seguinte, em 1975, nenhuma entidade conseguiria promover um show como foi aquele show do Rio Centro de 81, porque em 75 a barra era muito mais pesada. A gente fazia 11 anos, né? A ditadura tinha 11 anos, já em 81 a ditadura tinha 17 anos e já estava no governo o general João Batista Figueiredo, que foi o último ditador. Não teve voto de ninguém, não teve voto popular, não tinha eleição direta. Então, já no período em que a ditadura mais light, quer dizer, por conquista, né, dos brasileiros que se mobilizaram contra ela, coisa e tal, em 81 foi possível promover um show daqueles. Em 75 não era. Em 75 a ditadura ainda estava matando gente. Aí em São Paulo, sobretudo, fazendo uma chamada Operação Radar, foi uma das últimas grandes operações de extermínio da ditadura. Eles mataram mais de 10 membros da direção do Partido Comunista, a maioria em São Paulo. Então era um tempo mais barra pesada. Hollywood Rock não foi convocado em torno de política. Já o 1º de maio, show do Rio Centro de 81, era um show contra a ditadura. Se a gente for ver as músicas que foram interpretadas, cara, aquelas músicas, elas tinham uma carga muito grande, muitos desses artistas, né, de conteúdo, quer dizer, pela liberdade, né, contra a repressão e, por consequência, eram músicas contra a ditadura. Basta ver eu não tenho de cabeça qual foi o repertório dos Almôndegas, mas os Almôndegas tinham várias músicas que subliminarmente, né, falavam contra o autoritarismo, né, podiam ser compreendidos como músicas contra a ditadura. Mas o festival não foi convocado para isso, ele não foi, sabe, era um evento artístico comercial, Hollywood Rock. Agora é o seguinte, se você vai ouvir Raul Seixas, tinha um monte de coisa de mensagem contra a ditadura. O Paulo Coelho chegou a ser preso por agentes da ditadura. E o Raul cantava as letras do Paulo Coelho. Mas eu reitero, o Hollywood Rock, esse primeiro Hollywood Rock, ele não foi convocado como evento de mobilização contra o governo, até porque não era possível, não haveria esse show. Para ter um festival desse tinha que ter autorização das autoridades. As autoridades não permitiriam um show dessa natureza. Em 81 já era diferente, a barra estava mais leve, mas em 75 não haveria. Não é à toa que o relatório do Perônimo Rocha dos Santos não descreve uma só palavra de ordem e tal contra o governo. Ele está preocupado com as meninas que estão fazendo xixi, sabe, no matinho, porque não tem banheiro. Ele está preocupado com os cigarros, que ele diz pelo jeito que são. Aqui, ó, como ele escreveu, a maioria dos jovens fez uso de cigarros, que, pelo modo como qual os manipulavam,
dava a nítida impressão de tratar-se de maconha, quer dizer, o cara não só conhece nem o cheiro da maconha, né? E é com isso que ele estava preocupado, quer dizer, uma coisa moralista, né? De comportamento dos jovens que iam a um festival de rock, mas com muito pop. É com isso que ele estava preocupado. Ok, acho que ficou bem claro. Só uma última questão, Mauro, agora falando de música mesmo, né? Você falou um pouco, né, das bandas, né, da década de 70. Daria pra você falar um pouquinho mais pra gente do cenário do rock na década de 70, né? Porque o rock era um pouco underground, né? Naquela época. Como que era exatamente as bandas, o cenário naquela época do rock mesmo? É gozado, né? Que a gente vai ver aqui, se a gente pegar os artistas que se apresentaram no Hollywood Rock, a gente vai ver que tem gente que vem dos anos 60, né? O Erasmo Carlos sempre foi roqueiro, gente, não se enganem com as baladas do Roberto Carlos. Roberto Carlos, quando era rock, boa parte daquelas músicas era do Erasmo Carlos, que é um cara de um talento gigantesco. Mas olha quem vinha dos anos 60 também. Celi Campelo se apresentou. Celi Campelo era nitidamente... Celi e Erasmo Carlos vinham dos anos 60. Aí você vê anos 70, tá Raul Seixas. Raul Seixas, aquilo é o auge do Raul. A década de 70 é o auge do Raul. Até porque, mais pro fim da vida, ele vai ter uma série de problemas, né, associados na dependência química e tal, vão levar à morte dele. Mas, anos 70, Raul está no auge. E a gente vê pintando, né, jovenzinhos, os caras que na década de 80 iam estourar. A gente aqui, ó, Lobão, Hit e Lulu eram do Vimana. Então, esses caras vão estourar na década de 80, embora o Vimana tivesse um público cativo aqui no Rio. E a gente vai ver grupos que vão ser, depois dos anos 70, eles vão sumir, ou eles passam a ter um lugar muito menor na música, e no rock, no pop, ou vão acabar, né? Tocaram Terço, Bicho da Seda, e vocês reparem que a gente não tem ainda ninguém daquela geração, que é a minha geração, os caras 2, 3, talvez anos a mais do que eu, boa parte, que vai ser a galera que vai brilhar como a geração do rock dos anos 80, né? Então, 75, não existia Legião Urbana, não existia... o Renato Russo tinha 14 anos, ia fazer 15 anos quando rolou esse festival, não existia Legião, não existia Paralamas, não existia nada disso, né? Não existia Titãs. É um tempo anterior, é a década anterior, a década em que vai brilhar essa geração que marcou o rock, mais do que o rock, né? Marcou a música brasileira. Foi um dos primeiros, acho que o primeiro grande concerto de rock, né, aqui no Brasil. Assim eles promoveram, né, um evento, quer ver como é que era o panfleto deles, como é que era o primeiro, não era isso, o primeiro grande festival de rock no Brasil, o primeiro grande concerto de rock brasileiro. A gente vê que tinha o Destoque tinha 6 anos, né? Então os caras fazem só aos sábados, né? Não se reuniu todo mundo ali. E é o seguinte, o campo do Botafogo não era um descampado rural, sabe, afastado, não. Isso era rigorosamente em frente ao Canecão, que era uma tradicionalíssima, né, casa de espetáculos no Rio. É área urbana ali, super povoada, é bairro de Botafogo, bem pertinho da entrada para Copacabana e bem pertinho da entrada da Urca, ou seja, não eram, sabe, o Rock in Rio hoje é lá na Barra da Tijuca, sabe, passando, quase Jacarepaguá, é longe. Aqui não, era em plena Zona Sul. E olha que coisa curiosa, agora eu nem botei nessa matéria, ó, conversando com vocês, que me ocorre. Isso foi em 75, Campo do Botafogo, né? Então, em 68, o que tinha havido lá? A polícia da ditadura tinha levado centenas de estudantes universitários presos para lá,
e tinha surrado todo mundo, rapazes, meninas, gente muito jovens, secundaristas e principalmente universitários, que tinham entrado, sabe, na paulada lá no campo do Botafogo. 7 anos depois, aquele campo onde tinham brilhado Garrincha, né, Didi, Newton Santos, Jairzinho, uma turma da pesada. 7 anos depois dos estudantes apanharem lá da polícia, os caras fizeram um festival de rock. É a chamada evolução, né?